Bem, olá a todos. Estamos em mais uma aula da disciplina de álgebra linear e hoje nós vamos falar sobre base e dimensão de subespaços. Basicamente, a ideia hoje é a gente conseguir extrair uma base de um conjunto gerador, tá? E completar uma base a partir de um conjunto LI. Ou seja, a partir de um conjunto LI a gente consegue construir uma base para o espaço todo. Certo? Esses são os dois objetivos da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Vamos começar com o algoritmo da eliminação, que diz o seguinte, ó, dado um subespaço gerado, tá, W gerado por W1 até Wn, tá, um subespaço do Rn. Então, ó, segue abaixo o nosso algoritmo da eliminação, tá, que a gente vai encontrar uma base a partir desse conjunto, tá, uma base dentro desse conjunto aqui, do W1 até o Wn. Como é que a gente faz isso? Tá? Esse algoritmo ele é chamado de algoritmo da eliminação e a gente vai entender ele, o porquê disso, no nosso quarto passo. Tá? O primeiro é o seguinte, se constrói a matriz A, cujas as colunas são os vetores W1, Wn. A partir dessa matriz, você chega à forma escalonada dela. Tá? Não precisa ser na forma escada, basta você chegar na forma escalonada. Tá? Uma vez que você está na forma escalonada, você olha as colunas CJ que não tenha o pivô, certo? Pivô, lembrando, pivô é o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula. Então, as colunas que não contêm esse pivô, você elimina. Tá? Se for a coluna CJ, então lá no nosso conjunto de geradores você elimina o vetor WJ, tá? O respectivo vetor WJ. Aí você vai eliminando todas as colunas da forma escalonada, todas as colunas que não contêm o pivô, você elimina o respectivo vetor, tá? Do conjunto gerador. Dessa forma, os vetores que restarem, tá? O conjunto resultante, certo? Os vetores que não foram eliminados, eles vão ser a base que você procura, tá? Ou seja, os vetores que correspondem às colunas com pivô, com os pivôs. Tá? Então, por isso que é o algoritmo da eliminação, que você vai eliminando dentro do seu conjunto de geradores, você vai eliminando os vetores de tal forma que o que resta é a base que você estava procurando. Tá? Ou seja, você encontra uma base a partir de um conjunto gerador. Vamos ver como é que esse algoritmo funciona na prática. Tá? Com um exemplo aqui. Tá? Vamos pegar W, um subespaço do R5, gerado pelos seguintes vetores. Tá? W1, W2, W3, W4 e W5. Tá? Esse W ele é gerado por esses 5 vetores. O que é que a gente quer aqui? A gente quer encontrar uma base do W que contém uma base do W dentro desse conjunto gerador. A partir desse conjunto gerador, a gente quer encontrar uma base dele. Aí, consequentemente, sabendo da base, a gente consegue dizer quem é a dimensão do W. Então vamos lá, vamos seguir o algoritmo da eliminação. Como é que procede? Você pega uma matriz cujas colunas são cada um desses vetores. No caso, essa daqui vai ser a primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta e quinta. Então vamos lá. Tá aqui a matriz. Aqui ó, o W1, W2, 3, 4 e 5. O que é que você faz segundo o algoritmo da eliminação? Você efetua, tá, operações elementares até chegar na forma escalonada. Chegando na forma escalonada, o que é que você vai analisar? Você vai olhar as colunas que não contêm o pivô. Tá? Lembrando, o pivô é o primeiro elemento não nulo. Então, a primeira coluna tem um pivô, a segunda coluna tem um pivô, a terceira coluna não tem pivô. Tá? Veja aqui os pivôs. A gente tem 3 linhas não nulas, então a gente tem um pivô, 2, 3 pivôs. Tá? Então aqui é o pivô correspondente à primeira coluna, segunda coluna e quarta coluna. Ou seja, a terceira e a quinta não possuem pivô.
Se não possui pivô, segundo o algoritmo da eliminação, você vai eliminar os vetores que estão na mesma numeração que essa coluna. Ou seja, essa daqui é a terceira coluna, então você vai eliminar o terceiro vetor. Essa daqui é a quinta coluna, então você vai eliminar o quinto vetor. Os vetores que restam são a base que você estava procurando. Vamos formalizar isso aqui. Tá? Os pivôs da matriz escalonada aparecem na coluna C1, ou seja, primeira coluna, segunda e quarta coluna. Então, por isso nós eliminamos os vetores que correspondem às colunas que não têm pivô, ou seja, o terceiro e o quinto vetores. Então, assim, os vetores que restam são o W1, o W2 e o W4. Pelo algoritmo da eliminação, esses três vetores aqui são uma base para o nosso W. Tá? Se é uma base para o nosso W, então a gente já pode dizer quem é a dimensão do W. Se é uma base e essa base tem 3 elementos, então a dimensão do W é 3. Tá? Então, novamente, recapitulando aqui o algoritmo da eliminação. Geralmente é te dado um subespaço gerado por uma quantidade de vetores e você quer encontrar uma base a partir desses geradores. Tá? Então, o que é que você faz? Você coloca cada um dos vetores nas colunas, forma uma matriz cujas colunas são cada um desses vetores e você aplica operações elementares até chegar na forma escada. Certo? Uma vez que você chega na forma escada, você vai olhar as colunas que têm o pivô. Essas colunas que têm o pivô correspondem aos vetores que você vai manter. Certo? Você tem duas formas de olhar. Ou você olha as colunas que não têm pivô e elimina os vetores correspondentes. Ou você olha diretamente as colunas que contêm o pivô e essas que contêm o pivô, você mantém, certo? O vetor respectivo. No caso aqui, foi a primeira, a segunda e a quarta coluna. Então, o primeiro, o segundo e o quarto vetores são os vetores que formam a base do nosso W. Tá? Então, agora vamos ver um outro ponto de vista. Tá? Pense no seguinte, agora você tem um subespaço, certo? Esse subespaço ele tem uma base, e a partir dessa base você quer construir uma base para o espaço inteiro. Tá? Então, isso é possível? Seria a primeira pergunta. Então, sim é possível, é o que vai dizer o nosso teorema aqui, vai ser um caso particular do nosso teorema aqui, é que sempre você consegue construir uma base a partir de um conjunto Li, tá? Em particular, a partir de uma base de um subespaço. Então, vamos ver aqui o que diz o nosso teorema. Qualquer conjunto de vetores Li, tá, de um espaço vetorial V, de dimensão n, pode ser completado de modo a formar uma base de V. Ou seja, eu te dou um conjunto Li, você consegue, adicionando mais vetores, chegar numa base do espaço inteiro. Tá? Em particular, qualquer base de um subespaço pode ser completada, né, de tal forma que você consegue uma base do espaço todo. Ou seja, a partir da base de um subespaço, você vai completando até chegar na base do espaço inteiro. Tá? A gente vai ver a demonstração desse resultado, porque ele dá mais ou menos um algoritmo para a gente poder fazer isso na prática. Então, sejam V1 até VR vetores Li. A partir desses vetores, eu quero construir uma base. Então, como é que a gente faz? Veja só, primeira observação, se é um conjunto Li, então essa quantidade aqui, que é R, não pode passar o valor da dimensão, que é N. Porque a gente viu, certo, nas aulas passadas, que um conjunto com mais de N vetores, com mais vetores do que a dimensão, já é automaticamente LD. Aí a gente sabe que esse conjunto é Li, portanto a quantidade é menor ou igual que a dimensão. Então, o primeiro caso que a gente olha aqui é o seguinte, você olha o subespaço gerado por esses vetores. Tá? Se esse subespaço coincide com o espaço todo, acabou. Esse conjunto Li inicialmente já gera todo o espaço, portanto é uma base para o espaço. Em particular, essa quantidade de vetor R, essa quantidade de vetores, né, que é R, é igual à dimensão.
Tá? Então esse aqui seria o caso mais fácil. Você já pegou uma base e não sabia. Como ela já gera todo o espaço, então esse conjunto LI de fato é uma base. Mas o interessante é quando isso não acontece. Se o subespaço gerado por esses vetores ele não coincide com todo o espaço. Isso significa que existe um vetor no espaço, que eu vou chamar aqui de VR mais 1, que não está no subespaço gerado. Tá? Se ele não está no subespaço gerado, quer dizer que ele não é combinação linear, não pode ser escrito como uma combinação linear do V1 até o VR. Tá? Isso, em outras palavras, significa que o conjunto formado por V1, VR até o VR mais 1 é LI. Tá? Simplesmente porque se ele fosse LD, existiria uma solução não trivial para aquela equação, você puxaria o VR para um lado e conseguiria escrever ele como combinação dos demais. Portanto, o VR mais 1 seria a combinação linear do V1 até o VR. E a gente sabe que não é verdade. Tá? Então esse conjunto aqui ele é LI. Se você tem um conjunto LI, para ser uma base basta que ele gere todo o espaço. Então você olha isso. Se ele gerar todo o espaço, já era. Esse cara aqui é a base que você estava procurando. Caso contrário, é porque existe um cara fora dele. Tá? Aliás, um cara fora do gerador, né? Que não esteja no gerado por eles. Tá? E aí, novamente, você junta todo mundo e obtém um conjunto LI. E aí, novamente, você olha o gerado por ele. Se o gerado der o espaço todo, essa é a sua base. Acabou. Caso contrário, você continua argumentando de forma similar. Tá? Você vai procedendo usando os mesmos argumentos. Agora, uma hora isso vai ter que parar. Por quê? Veja só, para um conjunto LI ser uma base, basta você chegar que ele tenha N elementos. Não é isso? Um conjunto LI no espaço de dimensão N, ele é uma base. Certo? Um conjunto LI com N elementos no espaço de dimensão N, ele é uma base. Tá? Então aqui, ó, cada passo que você dá, você aumenta um vetor no seu conjunto LI. Tá? Então você vai aumentando até chegar na quantidade certa, que é N. Então uma hora isso vai parar. Uma hora você vai alcançar a sua quantidade de vetores certa e isso vai fornecer uma base para você. Tá? Então isso conclui a demonstração do nosso teorema. Vamos ver um exemplo rapidinho só para entender mais ou menos como é que isso funciona. Tá? Então você já vê aqui, ó, o espaço R3, V1 igual ao vetor 1, 1, 0, V2 igual ao vetor 1, 0, 2. Então a gente quer encontrar uma base a partir desse conjunto aqui, ou seja, uma base que contém o V1 e o V2, uma base do R3. Então veja só, primeira coisa, você sabe qual é a dimensão do R3, você sabe que o R3 tem dimensão 3. Então uma base para o R3 tem que ter 3 elementos, ok? Então ó, você já tem 2 elementos aqui, o V1 e o V2. O V1 e o V2 são LI. Por quê? Lembre-se, dois vetores eles são LI se um não é múltiplo do outro. Obviamente o V1 não é múltiplo do V2 e vice-versa. Tá? Então eles já são automaticamente LI. Então para você encontrar uma base, basta você encontrar um cara, segundo a demonstração do nosso teorema, que não esteja no subespaço gerado por V1 e V2. Tá? Ou equivalentemente, basta você encontrar um V3, tá? De tal forma que o V1, V2, V3 seja um conjunto LI. Tá? Lembra, a gente está no espaço de dimensão 3. Então, se você conseguir um conjunto LI com 3 elementos, ele vai ser automaticamente uma base. Tá? Então, ó, você já tem o V1 e o V2. Então, vamos tomar um V3 de tal forma que o conjunto todo seja LI. Então, ó, tomo, por exemplo, o V3 como sendo um 0, 0. Estou pegando aqui um vetor da base canônica. Por quê? Porque ele é mais simples. Agora, é garantido que isso aí vai dar um conjunto LI? Não. O que é que você tem que fazer? Você tem que conferir. Você tem que mostrar que o V1 e o V2, junto com esse V3 aqui que você está tomando, eles de fato formam um conjunto LI. Então, vamos testar isso aí. Lembra como é que faz? Combinação linear, dando 0. Tá? Aqui está o V1, aqui está o V2 e aqui está o nosso V3. Combinação linear dando 0, multiplica, soma, você vai ter esse vetor aqui, iguala,
e aí você vai ter um sistema linear homogêneo, certo? Lembre-se, sempre a questão de LI e LD você vai recair num sistema linear homogêneo. E esse sistema aqui é bastante simples. Você já ganha aqui, ó, x igual a 0, y igual a 0, consequentemente z igual a 0, certo? Portanto, o nosso terceiro vetor realmente funciona. Os três vetores resultantes são de fato LI, sendo LI, formam uma base para o R3. Tá? Isso aí conclui o nosso exemplo. Agora, como consequência, tá, do nosso teorema anterior, a gente pode extrair as seguintes propriedades. Tá? Primeiro, seja U e W subespaços de um espaço vetorial V de dimensão n. Então, a gente pode tirar o seguinte: primeira coisa, a dimensão de um subespaço nunca ultrapassa a dimensão do seu espaço. Tá? Ou seja, a dimensão de U é menor ou igual que V, a dimensão de W é menor ou igual que V. Tá? Por que isso aí? A gente sabe que uma base para o U, por exemplo, é um conjunto LI e que gera o U. Mas se ele é um conjunto LI, tá? Então ele não pode ultrapassar, tá? Ele não pode ter mais de N elementos. Porque se tivesse mais de N elementos, ele seria LD. Mas N é a dimensão do V. Então por isso que a base do U não pode ter mais de N elementos. Então você tem essa desigualdade aqui. Certo? E o mesmo vale para o W, já que também é um subespaço. Uma segunda propriedade muito importante, importantíssima, guarde bem ela é sobre a dimensão da soma de subespaços. Tá? A dimensão de U mais W é igual à dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção U com W. Tá? Isso aqui segue de você pega uma base para o U, você pega uma base para o W, junta todo mundo e tira os caras que estão na interseção. Esse conjunto resultante forma uma base para o U mais W. Como consequência dessa propriedade 2 aí, se você pegar uma soma direta, lembre-se, uma soma direta é quando a interseção desses dois caras dá o subespaço trivial nulo. Lembra quanto é a dimensão do subespaço nulo, do espaço nulo? 0. Então, ó, essa parcela aqui fica 0. Então só sobra só essa soma aqui. Então a dimensão de U soma direta com W é a dimensão de U mais a dimensão de W. E por fim, uma quarta propriedade, ela diz o seguinte: se você tem um subespaço cuja dimensão é a dimensão do espaço todo, então esse subespaço ele coincide com o espaço todo. Ou seja, um subespaço de dimensão máxima coincide com o espaço inteiro. Tá? Então, guardem todas essas propriedades aqui, que são propriedades importantes. Tá? Em algum momento você vai usar alguma delas. Então, vamos ver um exemplo aqui que vai ilustrar bastante coisa do que a gente está vendo na aula de hoje. Tá? Então, considera W1 esse subespaço, os pontos do R3 que satisfazem essa equação, W2 os pontos do R3 que satisfazem essa equação. Então, obviamente, são dois subespaços do R3. Então, ó, o que a gente quer é o seguinte: obter uma base para o W1 mais W2 e para o W1 interseção W2. Então, ó, vamos trabalhar com o W1, entender um pouco mais o W1 em função da sua base e o W2 também em função da sua base. Então, ó, pegue um elemento do W1. O que significa estar no W1? Significa que ele satisfaz essa equação, joga o Z para o outro lado, você tem isso aqui. Tá? Ou seja, o Z é escrito em função do X e do Y. Então, volta para cá de novo. Quer dizer, ó, que o XYZ é igual a XY, X mais Y. Agora, separe isso aí em dois vetores. Tá? Um vetor só com X, outro vetor só com Y. Tá aqui. Agora, coloca o X e o Y em evidência. Tá aqui. Conclusão: todo vetor que você pegar aqui de W1 é combinação linear desses dois vetores. Tá? Portanto, nosso W1 ele é gerado por 1, 0, 1, 0, 1, 1. Tá? Isso aqui é a notação de gerado. Mas você pode tirar uma coisa a mais disso aqui. Como são dois vetores, e você, obviamente,
percebe que um não é múltiplo do outro, então isso aqui já é automaticamente um conjunto Li. É um conjunto Li e que gera o W1, portanto é uma base do W1. Então você já consegue tirar essa informação aqui, que a dimensão do W1 é 2. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para o W2. Pega um elemento arbitrário no W2, isso significa que x é igual a y. Então volta para o vetor original, coloca essa informação que você obteve. Então vai ficar o vetor xx, z. Quebra em dois vetores, um com x e outro com z. Coloca o x em evidência e o z em evidência. E você acabou de encontrar os geradores do seu espaço. Portanto, o W2 é gerado por 1, 1, 0, 0, 0, 1. Note também que um não é múltiplo do outro, portanto isso aqui também é uma base, tá? Uma vez que é Li e que gera, então ele vai ser uma base para o W2. Em particular, a gente tem que a dimensão do W2 é 2. Agora, ó, que a gente já tem os geradores do W1 e os geradores do W2, a gente tem os geradores da soma. Como é que você obtém os geradores da soma? Você junta os geradores de cada uma das parcelas. Aqui, ó. O W1 mais W2 é gerado pelos geradores do W1, união com os geradores do W2. Aqui. A partir desse momento, você tem que tomar cuidado. Você pode pensar, olha aí, encontrei os geradores, portanto encontrei uma base, portanto isso aí é a base do W1 mais W2. Tá? Isso aí estaria errado, você afirmar isso aí. Tá? Isso aí não tem de jeito nenhum como ser uma base do W1 mais W2. Por quê? Veja só, esse conjunto aqui, ele não pode ser Li. Tá? Lembre-se, a gente está no subespaço, a gente está no espaço R3. Tá? Então, qualquer conjunto de vetores com mais de 3 elementos é automaticamente LD. Tá? Então, esses vetores aqui, eles são LD. Então não tem de jeito nenhum como formar uma base para o W1 mais W2. Tá? Deixa eu registrar isso aqui. Ó. A dimensão do R3 é 3, então sai que o conjunto de geradores acima é LD. Então cuidado, não é só você encontrar os geradores de um e do outro, juntar. Então você encontrou só o conjunto de geradores, você não encontrou a base. Tá? E é nesse momento aqui, exatamente nesse momento, que você vai perceber a importância do algoritmo da eliminação. Você está aqui ó, com um subespaço expresso em termos dos seus geradores, e você quer encontrar o quê? Uma base. Então o que é que você faz? Pega uma matriz, cuja primeira coluna é essa, segunda é essa, terceira é essa, quarta é essa, usa operações elementares e chega na forma escalonada. A forma escalonada vai te dizer quais vetores aqui realmente formam a base do W1 mais W2. Então vamos lá. Tá? Vamos usar o algoritmo da eliminação para encontrar uma base desse subespaço. Então como é que você faz? Pega aqui, ó, primeira, segunda, terceira e quarta coluna, são os respectivos vetores. Usando operações elementares, você chega nessa matriz, na forma escalonada. Tá? E veja aqui, ó, primeiro elemento não nulo, primeiro elemento não nulo, primeiro elemento não nulo. São os pivôs, 3 pivôs. A única coluna que não contém pivô está aqui, essa última coluna. Ela não tem pivô, ela não tem nenhum primeiro elemento não nulo. Tá? Então ela não contém nenhum pivô, portanto ó, você vai retirar o último elemento, o último vetor aqui que corresponde a essa última coluna. Que é os pivôs da matriz escalonada aparecem nas colunas C1, C2 e C3, portanto os vetores que permanecem são os 3 primeiros. Então você vai retirar ó, o último vetor. Conclusão, os 3 primeiros vetores formam uma base para o W1 mais W2. Daí você conclui automaticamente que a dimensão do W1 mais W2 é 3. Mas lembre-se da nossa última propriedade, da nossa quarta propriedade. Ela diz que se um subespaço ele tem a mesma dimensão do espaço, então ele coincide com o espaço. Tá? Essa é a nossa quarta propriedade. Como a dimensão de W1 mais W2 é 3, isso implica que o W1 mais W2 é todo o R3. Então a primeira missão está cumprida aqui, ó, que era determinar uma base
escrever o W1 mais W2 em função da base. Essa daqui seria uma base para o W1 mais W2. Em particular, a gente conseguiu mais duas informações. A dimensão dele e que esse subespaço, na verdade, é o espaço inteiro. Mas agora a gente tem que também trabalhar com a interseção. Tá? Então lembre-se que tem a formulazinha que relaciona a dimensão da soma com a dimensão da interseção, que é essa aqui. É fornecido pela nossa propriedade 2. Essa dimensão você já sabe quanto é 2. Essa você já sabe quanto é 2. E essa aqui você também já sabe quanto é 3. Então você vai saber a dimensão da interseção, que vai ser 1. Então aqui a gente já pode dizer uma coisa. Se perguntassem se essa soma aqui é uma soma direta, então nesse momento aqui você já conseguiria responder que não é uma soma direta. Porque se fosse uma soma direta, a interseção seria nula. E a gente sabe que a dimensão do subespaço nulo é 0. Então isso aqui, em particular, já implica que essa interseção não é nula, portanto a soma não é direta. Mas lembre-se, a nossa função, nosso objetivo aqui é encontrar uma base. Tá? Então a gente já sabe muita informação aqui. A gente já sabe que a base da interseção ela contém um elemento só. Então vamos encontrar esse elemento aí, que forma uma base para o W1 interseção W2. Então, ó, vamos determinar uma base. Então, ó, quem seria o W1 interseção W2? São os caras que estão no R3 que satisfazem ao mesmo tempo a propriedade do W1 e a propriedade do W2. Em outras palavras, você pega um cara que está na interseção, então ele é uma solução desse sistema linear homogêneo, certo? Primeira equação é a equação dada pelo W1, segunda equação é a equação dada pelo W2. Certo? O que é que você faz agora? Você resolve essa equação. Certo? Uma equaçãozinha bem simples. E você vai chegar que esse aí é um sistema possível e indeterminado, com grau de liberdade 1. Então a gente coloca todo mundo aqui, ó, em função do z. Agora que você tem a solução, substitua aqui nesse ponto arbitrário, para você encontrar os geradores. Então, ó, o x, y, z. Lembre-se, o x é igual a z sobre 2 e o y é igual a z sobre 2. Então fica tudo em função do z. Então agora coloca o z em evidência. E aí você encontrou o carinha que gera todo mundo. Que é o 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1. Portanto, a nossa interseção W1 com W2 é gerado por esse vetor aí. E note que esse vetor é LI. Lembra qual é a única condição que a gente pede para um conjunto unitário ser LI? Basta que o vetor que esteja lá seja não nulo. Obviamente, esse vetor aqui é não nulo. Então, ele é LI e a gente sabe que gera todo o espaço W1 interseção W2. Portanto, ele é uma base do W1 interseção W2. Tá? E isso conclui o nosso exemplo. Tá? Com isso, eu queria frisar as duas coisas que a gente fez na aula de hoje. Tá? Que foi, a gente extraiu uma base a partir de um conjunto gerador, tá? Usando o algoritmo da eliminação, tá? Pegando uma matriz e usando operações elementares até chegar na sua forma escalonada. Isso te diz quais são os vetores que permanecem, e os que permanecem viram a base que você está procurando. Tá? E o outro método que a gente viu foi completar uma base. Tá? Você tem um conjunto LI, você vai completando de tal forma que o conjunto resultante fique LI, até você encontrar o mesmo número de elementos que a dimensão do espaço. A partir do momento que você encontra um conjunto que tem a mesma quantidade de elementos que a dimensão do espaço e seja LI, você automaticamente encontrou uma base. Tá? Então, esses são os principais pontos que são abordados quando a gente fala de dimensão de subespaços, base de subespaços. Tá? Então, com isso, espero que que essas informações ajudem vocês a trabalharem com a lista. Tá? E com isso, a gente encerra a aula de hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima.